E aí tem também a classificação PECARNE, né? Para risco de lesão intracraniana. Ou seja, traduzindo de outra forma, qual o TCE que você indica uma tomografia ou não? Isso é uma dúvida frequente no pronto-socorro, né? Completamente. Total. E antes de mais nada, pessoal, radiografia de crânio não é o exame para ser feito, né? Exato. Acho que é importante deixar isso bem frisado. Ai, mas eu não tenho tomografia aqui. Se você acha que essa criança precisa de tomografia, então você vai encaminhá-la para um serviço que tenha tomografia, né? Radiografia de crânio não avalia. Não vai resolver, né? Não vai te ajudar. Então, pessoal, é a classificação PECARNE, né, que o Vinícius perguntou. Então, essa daqui é uma classificação que vai avaliar o risco que seu paciente tem de evoluir com uma lesão intracraniana grave. Então, se ele tem baixo risco, risco moderado ou risco alto, a gente tem que fazer as nossas condutas. Criança que tem risco leve, você não precisa fazer tomografia. Agora, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz a avaliação do risco. Essa avaliação de risco, ela é feita a partir com base num corte de faixa etária menor do que 2 anos e maior ou igual a 2 anos. Sim. Então, para crianças com menos de 2 anos, considero um traumatismo de alto risco se essa criança tem alteração do nível de consciência e fratura de crânio palpável. E uma escala de coma de Glasgow de 14. Essa criança tem alto risco de lesão intracraniana, então ela precisa fazer tomografia com certeza. Quando eu falo em crianças maiores de 2 anos, seria alteração também do nível de consciência e sinal de fratura de base de crânio. Isso para crianças maiores de 2 anos, tá? Então, essas crianças, tem que fazer tomografia de crânio, não tem o que discutir. Agora, a dúvida fica, né, nessas crianças de risco moderado. Então, vamos lá. Para crianças menores de 2 anos, risco moderado é considerado se tiver hematoma subgaleal em região parietal, temporal ou occipital, frontal não conta. E é uma maioria que a gente vê tem um galão aqui na testa, né? Meus filhos... Pois é. Vivendo na prática. Unicórnio. Assusta, é um unicórnio, mas não classificaria como uma lesão grave. Então, hematoma nessas regiões que eu falei, parietal, temporal ou occipital. Perda de consciência por mais de 5 segundos, classificaria como um risco moderado. Mecanismo de trauma importante. E aqui a gente tem que prestar atenção que isso cai em prova, né? Para criança menor de 2 anos, seria uma queda de uma altura maior do que 90 centímetros, ou um acidente onde teve alguém que morreu, né, dentro do veículo, ou se essa criança foi arremessada do carro, né, ou se foi atropelada. Então, esse seria um mecanismo de trauma importante, tá? E, claro, se ela tiver alguma mudança de comportamento relatado pelos pais. Então, esses seriam para crianças menores de 2 anos, risco moderado. E aí, o que a gente faz nesse risco moderado? Né? Eu tenho 2 opções. Ou eu mantenho o paciente em observação neurológica no meu hospital e vou avaliando, ou ele vai para tomografia de crânio. Tá? Essas seriam as opções. Para crianças maiores de 2 anos, né, risco moderado de lesão, seria perda de consciência, presença de vômitos, mas não vale um vômito depois de ter chorado, que isso é super frequente. São vômitos repetidos. O mecanismo de trauma importante, que é mais ou menos igual da criança menor de 2 anos, exceto que a altura é maior, é uma queda maior do que 1,5 m, para considerar um mecanismo de trauma importante. E se esse paciente tem uma cefaleia importante, uma dor de cabeça importante. Então, esses são os critérios. Olhou esses critérios, né, cai na prova de mais isso, do PECARNE. E aí você vai avaliar se essa criança vai fazer uma tomo de crânio ou se vai ficar em observação neurológica. E o grave não tem jeito, né? Grave não tem jeito, é intubação, tomografia e vamos que vamos.